Olha só, gente. Então, bora lá. Seguindo a aula, então, agora então a gente começa, né? Semana passada a gente falou de média simples, fizemos alguns exercícios e hoje fizemos só 2 exercícios até agora de média aritmética simples. Nós vamos falar então do próximo tipo de média, que é média aritmética ponderada ou simplesmente média ponderada, tá bom? Se uma média de M, eu vou chamar aqui a média ponderada para vocês de MP, tá bom? Agora, essa etapa que eu falei para vocês é que talvez a gente diz, olha, uma tem mais importância, entre aspas, do que a outra, uma etapa, tá bom? Ou aqui, para ficar correto formalmente, nós estamos falando de uma variável quantitativa, ou seja, que a resposta é um número, e a quantidade de respostas que aparece, a gente lembra, pensa lá de TVs, que eu usei o exemplo para vocês na aula passada, elas aparecem mais de uma vez, certo? Sei lá, tem uma TV em casa, tem 10 pessoas com uma TV em casa. Quando eu for fazer a média, uma turma, por exemplo, são 10 pessoas com uma TV em casa. Isso tem, digamos, um peso, uma influência maior na média de qual vai o resultado da turma, tá bom? Você poderia fazer, como a gente fez nesse exemplo aqui, ó, somar o 187 duas vezes, né? Ou observar que ele tem peso 2, ele aparece duas vezes 187, embaixo eu coloco a soma dos pesos, tá bom? Então, para a gente pôr a definição precisa e fazer alguns exemplos, olha só, nós temos uma variável quantitativa, então seja x uma variável quantitativa, que assume os valores x1, x2, xk, são as respostas, lembra? Esses x1, x2, xk são as respostas. Pensando em TV, x1 é o número. Então, a de x1 eu vou chamar F1, a de x2 F2, de frequência, tá bom? E a de xk FK. Então, respectivamente, F1, F2, FK. Esses F1, F2 e FK, o que a gente vai chamar... não, perdão. Vou usar melhor. Vou chamar de P1, P2, PK, o que a gente vai chamar de peso, tá bom? P1, P2, PK. Então, essas frequências absolutas nós vamos chamar de peso, tá bom? Também denominados pesos. A média ponderada, a média aritmética ponderada, de x que nós vamos denotar por MP, MP de média ponderada, é definida como
Como que eu defino uma média ponderada? Nós vamos, gente, olha só. Ela é um caso, uma observação interessante é que quando os pesos são todos 1, quer dizer que a média ponderada ela é aritmética, tá bom? Então, a ideia é o seguinte, é o mesmo princípio da média aritmética, só que é o seguinte. Eu vou contar quantas vezes foi dada a resposta x1, quantas vezes foi dada a resposta x2, quantas vezes foi dada a resposta, a última, xk. Eu vou contar ele. A resposta x1 apareceu P1 vezes, certo? Então, quando eu contei todos os x1, deu P1x. Quando eu contei todos os x2, P2x2. Quando eu contei todos os xk, PKxk. Vou dividir pela quantidade. Qual é a quantidade de vezes? É o número de vezes de P1 mais P2 mais PK, certo? Então, P1 mais P2 mais PK. Ok? Isso é o que a gente chama de média ponderada, certo? Ok? Você, então, para a gente entender, você vai multiplicar cada variável pelo seu peso, vai somar tudo e vai dividir pela soma dos pesos, tá bom? Ok? Uma observação importante, gente, olha só. Ei. Se todos os pesos forem 1, gente, o que que acontece? A média ponderada coincide com a média. Você vai ter 1x1 mais 1 vezes x2 mais 1 vezes xk, certo? Dividido pela soma 1 mais 1 mais 1, quantas vezes? Não, tantas quanto forem as variáveis. Vamos pensar em 3. Se eu tivesse 3 variáveis, eu tenho 1, 2, 3. Eu teria 3 pesos. 1, 2, 3. Se eu tivesse 10 variáveis, embaixo eu teria 10 parcelas somando. Aqui eu tenho tanto quanto for o número de respostas, de variáveis. Então, você tem K, 4. Aritmética simples, tá bom? Então, em outras palavras, eu não vou escrever não, aí fica registrado, vocês podem anotar ou depois ouvir a gravação de novo. Se todos... Mas eu fiz para o caso 1. Se todos os pesos forem 1, a média ponderada coincide com a média aritmética. Na verdade, em vez de 1, eu poderia falar assim, se todos os pesos tivessem o mesmo peso, digamos, o peso fosse 2 para todo mundo, ou se fosse 3, ou se fosse 10, a média ponderada e a aritmética coincidem, tá bom? Aqui, ao invés de 1, ia ter, se o peso fosse 10, ia ser 10 mais 10 mais 10, tá vendo? Só que ia ter o 10, o 10, o 10 multiplicando, eu ia cancelar em cima e embaixo e coincidir com a aritmética, tá bom? Então, na verdade, você pode trocar essa observação, todos os pesos iguais a 1, por todos os pesos iguais, média ponderada igual a média aritmética. Então, a média aritmética é um caso, digamos, entre aspas, particular da média ponderada, tá bom? Fiquem atentos a editais. Quando vocês vão concorrer a alguma bolsa, alguma coisa, vira e mexe e fala de média ponderada. Alguém que já foi monitor ou candidato à monitoria? Porque, assim, classifica os monitores de acordo com a nota, né? Lá leva em consideração a nota da disciplina, o coeficiente de rendimento e a nota da entrevista. Mas o que está escrito no edital? Não, está escrito que é feito com uma média ponderada. Se a pessoa atribui o peso, cabe qualquer peso, e você pode reclamar de qualquer peso, certo? Quando um edital é bem feito, ele tem que dizer qual é o peso de cada etapa. Não, o edital de monitoria do IFG não põe os pesos, mas diz que a média é ponderada, entendeu? Tive que explicar para eles, ó, é um caso, eu considerei todos os pesos iguais. Mas não pode, foi onde está escrito que não pode?
posto o que eu quiser. Mas, por exemplo, se os pesos são todos iguais, a ponderada é igual à aritmética, simples. Por isso que quando eu tô falando, quando vocês estiverem concorrendo a qualquer edital, vendo qualquer coisa, falou, vamos fazer seu coeficiente, sua média ponderada. Precisa dizer qual é o peso de cada etapa. Se não disser qual é o peso de cada etapa, como é que fica? Pode beneficiar um ou outro, né? Porque assim, se o peso for coeficiente for melhor para você, você vai querer que seja melhor lá. Mas vamos supor que eles considerem, sei lá, entrevista. Aí ele vai lá e sai melhor na entrevista que você, entendeu? Aí ele vai querer o quê? Que a entrevista tenha um peso melhor, né? Mas se é combinado antes, todo mundo sabe qual é o peso mais importante pro dia, né? Olha, é a entrevista mais importante, então eu tenho que me dedicar mais na entrevista, né? Ou não, sei lá, a média da disciplina é mais importante, então eu tenho que dedicar. Tá bom? Agora eu vou fazer alguns exemplos, tá? Exemplos de média ponderada. O primeiro exemplo que eu vou fazer é a nossa média bimestral, tá bom? É ponderada também? Então, deixa eu fazer o meu, aí você deu as informações dele. Ah, mas daí eu não tenho como resolver. Mas sabe, vocês estão entendendo que esse é um caso, por exemplo, assim, você fica na expectativa, poxa, eu tirei 8 nessa prova, foi bom ou foi ruim, né? Tudo depende, né? Tirou 10, ficou com a média 5. Aí, né? Qual é a lógica? Então, mas você está entendendo? Tem que estar bem combinado. Quando eu combinei com vocês nosso exemplo, eu vou pôr o exemplo 1 aqui, a nossa média bimestral, tá bom? Eu passei no início do ano, agora talvez isso acabe essa dúvida para vocês e vocês possam explicar para os outros, tá bom? Como é que a gente está fazendo a média esse ano? Tem 3 componentes para a nota, certo? Quais são os componentes da nota? Isso está combinado desde o início do ano. Quais são? Temos a prova. Vou chamar de P aqui, tá bom? O que mais que tem? Trabalho, T. E a frequência, certo? Vamos chamar de F. Lá no documento do mundo eu chamei P1, P2 e P3, mas a ideia é a mesma, tá bom? E aí no início do ano eu passei para vocês os pesos. Quais eram os pesos? Então, a frequência peso 4 e os demais peso 3. Olha só, como é que você vai fazer a média sua bimestral? Depois você pode conferir isso, tá bom? A sua média do bimestre, aí que eu vou chamar só de MP, porque a gente está só usando a simbologia, tá bom? Da média ponderada. Qual que é o peso aqui da prova? 3, certo? O peso é 3, você coloca a nota da prova vezes 3. Qual é o peso do trabalho? O peso do trabalho é 3 e você coloca a nota do trabalho. Qual é o peso da frequência? 4 e você coloca a nota da frequência. Divide pela soma dos pesos. 3 mais 3 mais 4, certo? 3 mais 3 mais 4. Gente, daria certo com qualquer outro peso. Só que eu coloquei a soma dos pesos dando 10, porque dividir por 10 evita um monte de fraçãozinha à toa, né? Dividir por 10 é mais simples, tá bom? Agora, um exemplo. Vamos ver um exemplo aqui, certo? Você foi lá, fez minha prova e tirou quanto? Um exemplo aí. Então, a pessoa foi lá e tirou 6 na minha prova, certo? Tirou quanto no trabalho? 7. E qual que é a nota de frequência dessa pessoa? Então, bora lá. Como é que lembra? Como é que a gente faz a nota de frequência aqui que eu combinei com vocês? O percentual de frequência, certo? Se você veio 100% das aulas, você tem nota 10 de frequência. Se você veio 90% das aulas, você tem nota 9 de frequência. Se você veio 50% das aulas, você tem 5 de frequência, certo? Ok? Então, falou 3,5. A pessoa que vem 3,5, ela já vai praticamente vai reprovar de falta, né? Porque falta reprova, né? O mínimo que vocês têm que ter de frequência, gente, é 75%. O mínimo que vocês têm que ter de nota é 7,5, né?
Não, 7,5 de frequência no bimestre comigo. Se você começar a ter mais do que 70, mais que 25% de falta todo bimestre, você corre o risco no final do ano de reprovar, às vezes não por nota, mas de falta, né? Falta também reprova, certo? Então, vamos pôr um exemplo em que a pessoa teve um problema e faltou muito. Teve 6 de nota aí de frequência, certo? Beleza? Como vai ficar a média do bimestre da pessoa? 3 vezes 6, mais 3 vezes 7, mais 4 vezes 6. Dividido por 10. Então, 3 vezes 6, 18, mais 21, mais 24, certo? Dividido por 10. 21 mais 24, 45. 45 mais 18, 45 mais 18, 63. Dividido por 10, 6,3. É maior que né? Tá bom? Uma observação com vocês é que o nosso QI acadêmico, só mostrar para vocês aqui. Não vou mostrar a nota de ninguém, tá bom? Fique tranquilo. Peraí, então a gente não coloca de amostras, mas só no peso? O peso é como se aquela nota aparecesse, repetisse 3 vezes. É como se a nota do seu trabalho repetisse 3, a nota da prova 3, a nota da frequência 4 vezes. Ela tem um peso, ela repete tantas vezes, entendeu? A frequência absoluta. Olha, pronto, achei de vocês. Vou mostrar no segundo bimestre, tá bom? No segundo é ruim porque 4 notas a gente botou o ponto extra da OBMEP, né? Deixa eu mostrar o do primeiro. Tem aqui, tá vendo? Peso 3, peso 4. Vai lá no seu boletim e confere isso. A nota que você tirou na prova multiplica por 3. A nota que você tirou no trabalho multiplica por 3. A nota que você tirou na frequência multiplica por 4 e soma dessa forma que eu coloquei para vocês. Eu pedi, quando ele vai calcular a média, não vou clicar, senão não aparece o nome de vocês, tá bom? Mas aí faça a média, porque deixa... Vamos chegar no terceiro bimestre, não tem nenhuma nota, né? Aí eu posso mostrar para vocês. Vou inserir só um exemplo, tá bom? Exemplo de aula, tá? E aí eu vou botar aqui peso 4 aleatório, nota máxima 10 e o dia de hoje, 24/8/2023. Quando eu vou mandar o QI acadêmico fazer a média, gente, aí você vai lá, tem como só mandar somar, mandar fazer a média aritmética, mandar fazer a média ponderada, a maior nota, ou somar com os pesos. Tem como somar com os pesos para a gente chegar na nossa nota. Lá vou mostrar para vocês que foi assim que eu fiz no segundo bimestre, tá bom? Por quê? O que poderia ser somar com peso aqui para o nosso exemplo, tá? Quanto é o peso da prova? 3. O peso do trabalho, 3. O peso da frequência, 4, né? Quando eu vou fazer a média aritmética, tá vendo? A média ponderada aqui não tá? 3 nota da prova sobre 10, 3 trabalhos sobre 10 e 4 frequências sobre 10. A gente pode usar um pouquinho de aritmética básica, só pegar para vocês verem aqui, tá? Vou colar nessa outra página aqui. Aqui ficou duplicado, deixa eu apagar. Olha só, eu poderia deixar assim. Porque aí vocês podem conferir a nota do segundo bimestre de vocês. Quanto que é 3 dividido por 10? 0,3. Quanto que é 3 dividido por 10? 0,3. Quanto que é 4 por 10? 0,4. Frequência, certo? Então, se eu, ao invés de mandar fazer a média aritmética, eu posso mandar somar com os pesos. Basta eu pôr o peso 0,3, 0,3 e 0,4, certo? Por que eu fiz isso? Por exemplo, olha só lembra que no segundo bimestre a gente ainda teve a prova da OBMEP, que eu tenho um ponto extra para vocês. Se eu mandasse ele fazer a média aritmética, ia fazer a média ponderada, simplesmente, ia virar confusão, certo? Aí o que eu fiz? A OBMEP eu não ia dar um ponto extra, eu botei peso 1.
Aí eu mandei somar com os pesos. Qual era o peso da frequência? 0,4. Vocês acabaram de ver que é a mesma coisa, né? O peso da prova e do trabalho, 0,3. Então, 0,3 vezes a nota da prova, 0,3 vezes a nota do trabalho, 0,4 vezes a nota do BMEP, mais, vezes a nota da frequência, mais a nota da OBMEP, entendeu? Depois vocês dão uma conferidinha lá, vocês vão ver que bate certinho que eu passei. Acho que pelo menos agora, quase em dezembro, eu consegui ensinar para vocês a nossa média ponderada, tá bom? Qual é a média de português, então? Me dá os parâmetros que a gente faz. Então, mas só para eu entender nessa matéria de vocês, então. Existe uma nota global, digamos G, é a média da sala. Qual é o peso desse? Vou deixar armado aqui, aí vocês depois descubram o peso e façam a continha. Suponha que o peso for o peso X. Pode ser 6, 7. Vocês descobrem, que já falaram 6, falou 7, falou que ninguém sabe, né? Depois, o que mais que tem? A prova individual. Qual é o peso? Peso Y, né? Ninguém sabe. Certo? E o que mais? Tá bom, vamos supor que seja só isso. Aí, bom, se for ponderado mesmo, gente, como é que é a média de vocês? É a nota global vezes X, mais a nota da prova individual vezes P, dividido por mais. A gente pode tentar um desafio aí, certo? Alguém pode me dar as informações suas, real, do bimestre? Tipo, quanto você tirou na prova? Pode. Você me diz quanto tirou na prova e qual foi sua média. Aí outra pessoa também. A gente pode tentar descobrir, tá bom? Eu quero saber, porque eu tirei 10 na prova, fiquei com 6 na prova. Você tirou 10 na prova? Bom, eu não vou, já quem está gravando, eu não vou pôr o nome, não. Se identifica, não. Vamos pegar exemplo 1. É uma nota de um aluno. Me dê o máximo possível. Eu não sei quanto a gente vai precisar. Me fala aí, quanto tirou na prova e qual foi a média? 10 na prova e qual foi a média? A avaliação global foi 5, é? Ah, mas tem mais notas aqui, não tem? Aí fica difícil para poder descobrir. Não tem algum bimestre que foi só os dois? Não. Tem não, os dois teve avaliação. Mas tem peso aí? Deixa eu ver. Os dois teve 2 avaliações. Com licença. Então, mas aí ele falou que ia fazer com peso mesmo? Ele fala que não sabe, ele fala que... Tem a avaliação, que é normalmente a atividade do grupo. Aí tem a prova e a avaliação global. Mas se somar tudo, não dá 10, dá mais de 10. Porque eu tirei 10 na prova e 5 no global. Ó, eu vou precisar de algumas pessoas para a gente testar. Depois eu posso pensar em casa, tá bom? Olha só, a avaliação global foi 5, certo? Então, essa nota foi a mesma para todo mundo. Aí, temos a prova com nota 5. Ou temos uma prova com nota 10 e a avaliação com nota 3,5. Qual foi a média? 6,2, certo? Outra pessoa para a gente tentar armar aí. A global foi 5, certo? Aí, a primeira avaliação que está escrita aí, você tirou quanto? E a segunda, depois da global? E qual foi sua média? Então,
Então, a gente pode tentar montar um sistema, né? Mais um candidato para me dar informação aí. Não garanto que eu vou conseguir fazer, viu? Me dá primeiro a nota que está antes da avaliação global, tá, Laila? E eu não sei se tem peso, eu não sei qual o critério que ele usou, a gente pode tentar descobrir, tá bom? Só um pouquinho, 5,5. A sua deu 7? Ah, mas daí não tem como eu deduzir. A sua foi 5 a global? Tá bom, eu vou... 7. E depois da global você tirou quanto? A média? É muito aleatório isso aqui, não? Vamos ver se dá, tá bom, gente? Estou prometendo para vocês não, tá? Já que ele botou aqui, gente, mais uma avaliaçãozinha, então Z vezes A, aqui mais Z, tá bom? Se for ponderada, tá bom? Então, bora lá ver. Nós não sabemos os pesos, tá bom? Eu não sei se eu vou conseguir só com esses 3 resolver, não, tá? Olha só. A primeira média foi 6,2. Então, avaliação global 5 com peso X. A prova 10 com peso Y. A avaliação de peso Z, 3,5. Dividido por X mais Y mais Z. A segunda foi 7,2. 5x também de para global, mais 8,5y mais 8z dividido por x mais y mais z. E a terceira foi 6,3. Vocês estão aprendendo sistemas lineares? Sim. Eu acho que a gente resolve isso aqui com um sisteminha linear. Eu tentei agora, deu 0 é igual a 0. 0 é igual a 0. Não, mas foi, x mais y é igual a 10. Aí eu pensei, 5 mais 5 é igual a 10. Então, 2x mais 2y é igual a 20. Só que não deu certo. Olha só, nós temos essas informações aqui, tá bom? O que acontece? Como está dividindo, eu vou passar multiplicando, tá bom? Vou passar todos eles multiplicando. Então, eu vou escrever primeiro quem está aqui à nossa direita, tá bom? Que facilita a minha vida. Olha só, 5x mais 10y mais 3,5z igual 6,2x mais 6,2y mais 6,2z. Depois, 5x mais 8,5y mais 8z igual a 7,2x mais 7,2y mais 7,2z. E, por fim, 7x mais 6,5y mais 5,5z igual a 6,3x mais 6,3y mais 6,3z. Agora, como é que você resolve o sistema? Você traz todo mundo para o mesmo lado, tá certo? Quando eu trouxer todo mundo para o mesmo lado, o que vai acontecer? 6,2x vai subtraindo, certo? Então, 5 menos 6,2, menos 1,2x, mais 3,8y, menos 6,2 menos 3,5, 3,2, 2,7z, isso é 0. Para cá vai menos 2,2x, mais 1,3y, mais 0,8z, igual a 0.
0,7x mais 0,2y menos 0,8z, isso é 0. Esse é um sistema homogêneo, sempre tem solução. Uma delas é o 0, 0, 0, tá bom? As outras a gente tem que escalonar para resolver, certo? Ok? Não sei se vocês já aprenderam o método de escalonamento, como é que resolve o sistema. Como é que resolve o sistema 3x3? Faz uma matriz, mas... Exatamente. Tem que conferir se eu não errei nenhuma conta, tá bom? Eu estou fazendo tudo de cabeça esse decimal aqui. Nossa, chave, isso aí vai dar. Você deve estar desse saco, sabe? Agora eu vou usar um truquezinho aqui, só um pouquinho. Eu não vou gastar o tempo da minha aula ensinando vocês a escalonar, né? Deixa eu ver se ela tem inversa. Se tiver inversa, a gente resolve rapidinho o problema. Eu quero só descobrir o peso, certo? Ah, desculpa, aqui já está na resposta. Aqui, ó. Tem que ser para cá, só um pouquinho. Não, eu quero de ordem 3, gente. Aqui, ó. Menos 1,2, 3,8, menos 2,7, menos 2,2, 1,3, 0,8, 0,7, 0,2, menos 0,8. Professor, você faz a matriz com coeficientes brasileiros, fez a matriz brasileiros? É porque assim, como é que multiplica a matriz? É linha por coluna. Se eu multiplicar essa por outra, volta lá. Ela tem inversa, o determinante da 0,525. Agora é o seguinte. Deixa eu ver se ele permite resolver. Menos 1,2, 3,8. É isso. Esse sistema ele é homogêneo, eu tenho que escalonar, eu não quero escalonar isso não. Não, porque eu não quero escalonar. Não, não, me empresta um papel aí que eu quero só pôr a resposta aqui para eu ganhar tempo. Presta aí um papel, por favor. Eu não sei se tem resposta exata. Tem seus aí, não, tá bom? Eu sou bonzinho. Deixa eu escrever no seu coisinho. Escrever aonde? No seu tabletzinho. Deixa eu fazer uma estrelinha. Por quê? Me dá aí a canetinha. Uma estrelinha no cantinho. Ah, foi. Tem que escrever aqui, ó, mas tem que mirar o mouse, ó. Onde o mouse estiver, onde ela vai, entendeu? Ó. Ali você estava acompanhando o mouse. Vou só fazer um negócio aqui rapidinho, peraí, rapidinho, só um pouquinho. Eu fiz. Não, eu vou parar a gravação só um pouquinho. Pronto. Não, porque vai ficar lá.